Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai desmistificar algo pelo qual todo mundo já passou: os pesadelos. A nossa análise de hoje vai mostrar como a ciência e a clínica moderna transformam aquela experiência aterrorizante e vulnerável de um sonho ruim em algo que, incrivelmente, a gente consegue dominar. É isso mesmo. Vamos ver passo a passo como deixar de ser refém da própria mente e passar a ditar as regras do jogo. Para começar, olha só esse relato direto do nosso material. Estou numa cela de prisão. Vejo duas gavetas da cozinha se abrindo sozinhas. Tenho uma sensação de pavor. Começo a chorar e entro em pânico. É visceral, né? Essa sensação de impotência, onde o medo toma conta de tudo e a ameaça simplesmente foge do controle. É super universal. Todo mundo reconhece na hora aquele terror paralisante que interrompe o sono de um jeito tão abrupto. É exaustivo e francamente assustador. Mas, e aí? O que a ciência diz sobre isso? Bom, a gente não está falando só de um sonho ruim aleatório, mas de uma condição clínica real, conhecida como o transtorno do pesadelo. Pensa bem, o sonho, naturalmente, serve para processar nossas emoções e aliviar o estresse. Só que nos pesadelos, isso vira de cabeça para baixo. O cérebro fica, literalmente, preso num padrão de desregulação emocional. Isso corta todos aqueles benefícios curativos do sono saudável e prende a pessoa numa situação que, a longo prazo, é totalmente insustentável. Mas calma, tem um caminho super claro para lidar com isso. O nosso roteiro hoje vai cobrir 5 passos para nos tirar dessa situação. Primeiro, o ciclo do pesadelo. Depois, como reescrever as coisas com a imaginação desperta. Em terceiro, sintonizando com o corpo. Em seguida, o poder dos sonhos lúcidos. E, por fim, como assumir de vez o controle prático dos sonhos. Então, começando pelo número 1, o ciclo do pesadelo. Vamos entender esse loop e descobrir por que os pesadelos funcionam como um comportamento que a gente, sem querer, acaba aprendendo e alimentando. O X da questão está bem aqui nesse contraste. Instintivamente, o que a gente faz quando tem um pesadelo? A gente evita, tenta não dormir, tenta suprimir aquele pensamento a qualquer custo. Mas, na verdade, evitar o medo cria um efeito rebote monstruoso. Isso só alimenta a ansiedade e joga nosso corpo em um estado de alerta total, lutar, fugir ou paralisar. A virada de chave clínica para curar isso é o que eles chamam de extinção do medo. Em vez de fugir, é preciso se expor ao medo, se habituar àquelas sensações desconfortáveis para, no fim das contas, sobrescrever de vez essa resposta de ameaça que está gravada no cérebro. E isso nos leva direto para a nossa segunda parte, que é reescrever a história usando a imaginação desperta. É a chamada terapia de ensaio de imagens, a ideia genial de mudar o roteiro do seu próprio pesadelo enquanto a gente está de olhos abertos e bem acordado. Lembra daquele relato sombrio da cela de prisão de agora há pouco? Olha como a técnica de ressignificação muda o jogo. A pessoa foi orientada a mudar ativamente a cena enquanto estava acordada. Ela imaginou outras pessoas na cela segurando a mão dela para não se sentir sozinha. O resultado? Ela relatou o seguinte: sinto-me mais calma e leve, e o sonho passou de cinza para diferentes tons de azul. Sou como um azul pálido agora. É uma sensação de poder, como se estivesse vencendo. Olha que fantástico. Transformar um cinza aterrorizante num azul poderoso só usando a imaginação. É uma baita vitória psicológica. Agora, o ponto 3, sintonizando com o corpo. Essa é uma variação dessa terapia que vai ainda mais fundo, focando nas sensações físicas do pesadelo para simplesmente desligar aquela resposta de pânico. O material traz uma pergunta que, nossa, parece até contraintuitiva de primeira. Onde está a ajuda no sonho? Sabe o que significa? Em vez de focar no terror absoluto da cena, a instrução é procurar elementos no pesadelo que tenham uma energia diferente ou muito forte e então meio que vestir a pele desses elementos. É olhar para o caos por uma lente completamente nova. Os exemplos nos textos de pesquisa são simplesmente de cair o queixo. Teve um caso de uma pessoa que imaginou a perspectiva de 5 tigres raivosos em pânico dentro de uma sala. E ao se colocar no lugar dos animais, a pessoa percebeu: espera aí, eles não são uma ameaça maligna, eles só estão apavorados e querem fugir. Essa simples mudança de foco trouxe uma paz imediata. Num outro caso super interessante, a pessoa imaginou estar lá no céu observando um ônibus desgovernado lá embaixo. Lá do alto, o ônibus parecia estar quase parado, sabe? Aquela aflição virou calma e apreciação num estalar de dedos. O segredo é exatamente esse: olhar para a fonte do problema por um ângulo diferente. Vamos para a parte 4, o poder dos sonhos lúcidos. Imagina só pegar todas essas ferramentas que a gente acabou de ver e injetar direto na mente adormecida. É literalmente buscar a cura de dentro para fora. E os números são de arrepiar: 76%.
Essa é a taxa impressionante de pacientes com estresse pós-traumático severo que conseguiram ter um sonho totalmente lúcido em questão de uma semana, participando de um workshop focado nisso. É muita coisa. É a prova real de que reprogramar a própria mente num nível profundo é algo super alcançável. E o impacto que essa lucidez tem na cor emocional é maravilhoso. O texto conta a história de uma pessoa que ficou lúcida bem no meio de um pesadelo horrível e, de propósito, pediu para a própria ansiedade aparecer na frente dela como uma amiga. Qual foi a resposta da mente? A imagem de uma pastilha gigante dourada que tomou conta da cena, irradiando admiração e gratidão. Ela trocou todo aquele terror do trauma por uma imagem incrivelmente positiva e curativa. Tudo isso acontecendo lá no fundo do subconsciente. Então chegamos à nossa última parte, o ponto 5. Assumindo o controle dos sonhos. Esse é o nosso kit de ferramentas prático para a gente colocar a mão na massa. Para comprovar que isso não é invenção, essas informações foram tiradas diretamente do Guia Clínico para Terapia Autoguiada. E o mais legal é que a ciência já deixou claríssimo que fazer isso sozinho em casa, lendo e praticando, é tão eficaz quanto aquela terapia tradicional presencial. O processo é super digerível e se divide em 4 passos. O primeiro é buscar uma sensação genuína de segurança e relaxamento físico. Depois, o segundo passo é recordar e anotar o pesadelo com o máximo de detalhes que conseguir. E olha, o material enfatiza que só de fazer esse passo 2, que é basicamente aprender a se expor a essas emoções difíceis, muita gente já sente um baita alívio terapêutico. O terceiro passo é botar a criatividade para jogo e reescrever a cena para que ela fique com um final satisfatório. E por fim, o passo 4, ensaiar mentalmente esse novo roteiro por uns 10 a 20 minutinhos todo dia. Agora, se a ideia é aumentar as chances de ficar lúcido de fato durante o sono, as evidências apontam para o famoso método de acordar e voltar para a cama. É quase um macete biológico. Funciona assim: a gente vai dormir normalmente, mas programa o alarme para acordar 1 ou 2 horas antes do horário de costume. Aí a gente fica acordado de 5 a 20 minutos, focando totalmente e ensaiando mentalmente a intenção de ficar lúcido. E então voltamos a dormir. Esse time certinho serve para jogar o cérebro direto naquele ciclo de sono REM matinal, que é quando a mente está mais ativa e os sonhos rolam soltos. E para fechar o nosso kit de sobrevivência com chave de ouro, a gente precisa manter um diário de sonhos para pescar aqueles sinais que sempre se repetem. Fazer pequenos testes de realidade de 30 segundos durante o dia, sabe? Se perguntar ativamente se está sonhando, principalmente quando acontece algo bizarro. E na hora de voltar a dormir, estabelecer uma intenção muito, mas muito forte mesmo. Até o velho botão de soneca do celular ajuda, treinando o cérebro a transitar pelas bordas do sono REM. Juntando todas essas peças, os pesquisadores viram a frequência de sonhos lúcidos dar um salto de mais de 85% em só uma semana. E isso coroa a nossa conversa de hoje de um jeito fantástico. A gente partiu de um ponto de vulnerabilidade extrema frente àquele terror no meio da noite e descobrimos habilidades mentais formidáveis para dominar tudo isso. Mas a grande sacada aqui, o que realmente fica para a gente pensar, não é só sobre dormir melhor. A reflexão final é essa. Se a gente consegue usar essas ferramentas clínicas para dominar os nossos piores medos lá nas profundezas da inconsciência, o que mais a gente é capaz de conquistar quando a nossa mente está totalmente desperta, lúcida e pronta para encarar o mundo? Sem dúvida, esse é o verdadeiro caminho do terror ao domínio total.